estamos aqui com a dermatologista doutora Mônica Maluf. Ela é uma das dermatologistas mais disputadas aqui de São Paulo e nós temos a honra de recebê-la hoje aqui no Sala de Três. Obrigada por ter vindo, doutora Mônica. Obrigada, doutora Mônica. Bom, temos você aqui. Obrigada. Bom dia, Grazi, Rafa, Mel. Eu quero agradecer muito o convite de vocês, por vocês sempre engrandecerem minha pequenez. E ao mesmo tempo quero parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse projeto, por esse trabalho que está tão agradável e tão gostoso de se ver. Ela é muito linda, ela é nossa Barbie Maker. Bom, a doutora Mônica veio aqui para dar algumas dicas de como melhorar o nosso rosto depois dos 40, né, doutora Mônica? Então, isso. Conta pra gente o que nós, mulheres mais maduras, depois dos 40, podemos fazer para dar uma melhorada no nosso rosto. Então, meninas, quando vocês me fizeram esse convite, essa proposta, eu fui pensar em algumas dicas para dar para vocês e me deparei com um texto que eu gosto muito e vira e mexe eu repito aqui para o consultório quando eu começo a tratar as mulheres por volta dos 40. Ele faz esse texto, ele fala sobre a crise dos 40. Desculpa se eu abaixar um pouquinho o meu olhar para ler, tá bom? Então, o texto diz assim, que é por volta dos 40 anos que nós nos tornamos verdadeiramente adultas. Por isso que é chamado de crise existencial. A sensação que a gente tem é que a nossa vida, a gente está escalando, subindo uma montanha. E ao chegarmos em seu topo, nós vamos avistar uma nova paisagem, olhar tudo sobre uma nova forma. De repente, a gente está no cume da montanha, aos 40 anos. Nós vislumbramos toda a paisagem, a gente vê a sensação do todo. De repente, repentinamente, a gente tem a capacidade de entender a nossa própria essência. Acho esse texto muito bonito, muito tocante. Eu acho que é bem isso, chegar aos 40 anos, tá dando uma nova visão do mundo. Ao mesmo tempo que a gente enxerga com uma maturidade, com um novo olhar, a gente é jovem e nós não queremos perder essa jovialidade. E eu acho de verdade que nós, antes, no passado, diziam que a gente começaria agora a descer a montanha. Eu penso diferente, eu acho que a gente vai ficar nesse platô, olhando essa visão para sempre, né? Tem para sempre o modo de dizer, né? Mas enquanto nós quisermos. E a ideia dessas dicas de hoje é realmente a gente estar bem com esse novo olhar. Então, uma das primeiras, quando eu fui separar as dicas, eu tentei prestar atenção e sair um pouco do óbvio, que todo mundo fala, que todo mundo já sabe, que seria beber bastante água, atividade física, não fumar, 8 horas por dia de sono. Então, tentei separar algumas dicas que eu acho muito importante, fácil da gente colocar para a gente daqui para frente. A primeira dica que eu posso dar para todas, eu acho que é que todas as mulheres após os 40 anos devem investir em suplementos alimentares. Esses suplementos, eles muitas vezes não vão dar resultado a um curto prazo, não é para a gente esperar alguma coisa on demand, já sentido, mas a gente sabe que num futuro próximo, quem fizer o uso desses suplementos colherá benefício. Então, o que eu oriento? Consumir colágeno por via oral. Durante muito tempo, meninas, o colágeno ficou na dúvida se isso realmente faria diferença, se a gente estava investindo em algo sem comprovação científica. E hoje a gente já sabe que o colágeno vai ajudar no cabelo, na unha, que são os anexos, na pele em si, nos ligamentos internos e em também na articulação. Eu falo que é algo que eu valorizo muito. Eu acho que a postura está muito relacionada com a jovialidade. A gente fala tanto de pele, cabelo, mas a postura já mostra uma jovialidade inata. Fica na postura correta. Vai arrumar, hein? Isso
dúvida. Eu acho que a pele e a articulação, elas derivam do mesmo folheto embrionário. Então, o que faz bem para a pele também faz bem para a articulação. Por isso que a gente vê muitos tratamentos até injetáveis de ácido hialurônico intraarticular, a gente fica igual a gente usa na pele. Então, tomar o colágeno. Hoje eu estimulo muito a utilização, já faz um tempo, de probióticos, ou seja, que são as cápsulas de lactobacilos. A gente já vem colhendo esses resultados há um bom tempo, principalmente em relação à dermatite, à irritação de couro cabeludo, né? Vocês, quem tem dermatite, conseguem me entender. A gente sabe como, isso mesmo, a gente sabe como o estresse, como nossa alimentação atinge a flora bacteriana intestinal. E se a gente fazer uma correlação até com a medicina ayurvédica, a gente vê a importância do intestino. Então, hoje, até como saúde como um todo, evitando envelhecimento global, não só cutâneo, a gente fala da importância dos lactobacilos, utilizados uma vez ao dia, a partir dos 40 anos de uso contínuo. E outro suplemento que eu acho muito importante a gente falar, e mesmo hoje a gente orientando um pouquinho do uso de tomar sol, é a suplementação de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D está relacionada tanto, na verdade, ao funcionamento da pele como um todo, ao organismo, mas também à parte de bem-estar emocional, bem-estar neurológico, como a gente diz hoje no envelhecimento é visto como um todo. Então, essas 3 dicas que todas podem estar fazendo por si mesma, eu acho muito importante a gente começar e não parar. Ou seja, é aquela rotina que a gente coloca agora e lá para frente a gente vai colher diferença. A segunda dica que eu posso oferecer, que eu gostaria de dar para vocês, é que hoje eu acho que todas mulheres são massacradas na mídia, entre conversa de amigas, por muitos procedimentos que podem ser feitos. Agora, qual realmente vale a pena? O que realmente a gente deve fazer a nível de consultório, pensando tanto no nosso tempo, como no nosso investimento de tempo financeiro e também como melhor estratégia de tratamento. Acho que a gente chuva de informações, né? É muita informação. A gente não pode esquecer que tem um mercado muito grande por trás, né? Onde todo mundo quer, é uma área que seduz, que dá insegurança nas mulheres. Não, aquilo é melhor, aquilo, não, a tal aparelho pode ser melhor, tal técnica. Quando, na verdade, o que eu falo para todo mundo, e eu acho que essa pandemia, se a gente puder filosofar, veio mostrar muito isso. Eu acho que a gente precisa investir no nosso tratamento, nos pilares de sustentação, igual a gente investe na nossa vida, nos nossos valores. Então, acho que um dos grandes pilares para a gente ter um bom envelhecimento é a gente investir na nossa produção de colágeno. Então, eu aconselho a mulher acima dos 40 anos, anualmente, às vezes uma frequência variável conforme o consumo de colágeno, seria investir nos bioestimuladores. Ou seja, são produtos injetáveis, tanto de ácido polilático, e o cálcio, hidroxapatita de cálcio, que vão fazer o organismo produzir colágeno. Essa produção nata pelo organismo, ela forma como se fosse a primeira pedra de sustentação, ou seja, a sustentação profunda, onde o resto dos tratamentos que forem sendo feitos mais superficialmente vão se encaixar, vão estar perfeitamente equilibrados, não vão ficar visíveis, onde se tiver colágeno no aparelho que você resolver experimentar, você vai ter um resultado melhor. Então, eu falo que o melhor investimento para a mulher dos 40 anos, se a gente tiver que escolher um procedimento para se fazer, seria os injetáveis com bioestimulador. Eu uso o bioestimulador desde 2004, eu faço parte da geração que meio que introduziu esse produto, né, a introdução desses produtos aqui no Brasil. E na época a gente brincava que foi realmente um divisor de águas,
E hoje, quando a gente vê esses produtos também sendo utilizados no corpo, a gente vê que a gente tinha razão, que estimular a utilização da produção de colágeno é o grande marco, eu acho que é a grande dica que eu dou a nível do que escolher fazer em consultório dermatológico. Então, essa seria a minha segunda dica. E a terceira dica, também deixo a orientação no dia a dia. Essa terceira dica seria o que eu oriento hoje, é a utilização de óleos essenciais antes da rotina de pele. A utilização dos óleos essenciais entrou meio que na moda com a rotina coreana. Eu que tenho, né, nós que temos filhos mais adolescentes, a gente vê como as meninas veem a rotina coreana como meio muito interessante de cuidados de pele, pela pele maravilhosa que elas têm, pela disciplina, mas também por elas conseguirem incorporar pensamentos ancestrais, se assim podemos dizer, ou seja, eles pegam o que o passado nos oferecia de bom e continuam utilizando no presente, sem assim, a gente achar que só a novidade ela é boa. Então, os óleos essenciais são usados há muito tempo. Eu oriento a utilizar antes da sequência habitual. Existem os óleos essenciais indicados para cada tipo de pele. Ele vai agir principalmente no funcionamento da célula. Então, hoje a gente fala muito de respiração celular. Então, essa ativação da respiração celular, da gente fazer a célula funcionar direito, é muito importante. Além de dar um brilho muito bonito da maquiagem. E também tratar o bem-estar. A gente sabe que a aromaterapia, ela também está relacionada com essa juventude, que eu acho que o olhar consegue transmitir. E o olhar é algo que a gente não consegue muito evitar que envelheça. E os óleos essenciais ajudariam nesse aspecto. Seria isso, meninas. Então, a hidratação tem que ser feita de dentro para fora e de fora para dentro também. É uma conjunção. Sim, isso mesmo, Rafa, isso mesmo. É aquilo, todos os caminhos têm que se unir, não é nem só um nem outro, são os dois juntos. Resumindo, a gente também tem que ser feliz e tratar a espiritualidade, né, Mônica? Sim, é bem isso que eu acho que eu quis dizer com o texto, é juntar tudo. E também entender, Grazi, que eu acho que não existe um caminho linear e único. Cada mulher dos seus 40 anos vai conseguir ter tua rotina, o teu ritual. Né? O que eu tentei colocar é algo que se encaixe em todos os olhares, né? Que seria bem-vindo para todas, independente do caminho. Com certeza. E esse procedimento que você falou, Mônica, que são os injetáveis, como que ele funciona? Para quem não sabe, para quem está vendo a gente agora, vendo você falando pela primeira vez sobre essa parte de injetáveis, como que isso funciona? Como que isso tem que ser feito, aplicado? Se é mensalmente, se é um tratamento semanalmente, né? Como que isso funciona? Você pode explicar pra gente? Então, assim, hoje, Mel, então, o que eu digo para todo mundo, para a gente envelhecer bem, eu acho que a grande ideia é envelhecer naturalmente, né? Então, nenhum procedimento será apontado num rosto que está aí sentindo a passagem dos anos. Eu acho que a naturalidade é hoje o que mais encanta. A gente fala que dá jovialidade. Então, os bioestimuladores são procedimentos injetáveis que não levam preenchimento. Ele vai fazer a sustentação da pele, principalmente nessa moldura de face. A gente fala que o importante seria a gente tratar a moldura, porque se a gente ficar usando somente preenchedor, nós vamos anteriorizar a face. E dos 40 em diante, o que acontece é um apinhamento, ou seja, o rosto ele vai se fechando, ele vai perdendo amplitude, ele vai se encolhendo. E se a gente deixar os preenchedores somente feitos, eles vão ficar visíveis. Então, o importante é a gente tratar essa amplitude, essa moldura. Normalmente, a gente indica uma aplicação única, antes era feito em série, hoje a gente
falo assim, a gente confia que os produtos produzem colágeno, apesar da nossa ansiedade, eu falo, não tem quem não produza. Nós fazemos uma aplicação, normalmente de um frasco, essa aplicação é feita com cânula, bem profundo, e também com agulha supraóssea, para a gente fazer mimetizar a perda óssea que nós estamos tendo. E de pele. Uma das queixas, por exemplo, que tem muitas coisas 40, os poros estão abrindo. Os poros estão abrindo porque está perdendo colágeno. Se a gente aumentar esse colágeno, o poro automaticamente se fecha. Então, com essas técnicas, a gente consegue não só sustentação, a gente consegue deixar a pele bonita e você dá uma harmonia em tudo. Então, hoje a gente não pensa, a gente faz uma aplicação, o pós é muito tranquilo, fica um pouco dolorido, mas é uma técnica muito segura, feita por quem tem conhecimento de técnica. Se aguarda a produção de colágeno. Se for necessário, se repete a aplicação. Se você, em algum momento, por acaso, você consumiu mais colágeno, por exemplo, quem tem alteração hormonal ou quem teve uma gestação recente, sente um consumo maior de colágeno nesse momento, e nós observamos. Normalmente oriento repetir uma vez por ano, mas quando a gente se aproxima do climatério, da menopausa, a gente tem uma perda mais significativa. Nesse momento, normalmente a gente faz umas 2 aplicações, às vezes até 3 anuais, mas depois se só mantém uma por ano. Ai, que ótimo. Mônica, eu aqui em Portugal, eu posso tomar um vinhozinho toda noite? Então, Rafa, eu acho que você de todas é quem está mais se cuidando nessa fase. Isso tem que existir, que o equilíbrio entre todos os lados é muito difícil, que o sol dá um bem-estar enorme, que ele faz bem, que a gente precisa dele, que a gente se torna muito divertida sendo uma mulher que gosta de ir para a praia, que gosta de tomar sol, gosta de acompanhar a família. A gente não precisa ter essa culpa, a gente não precisa fugir do sol, é só a gente ter os devidos cuidados. E que vinho, mais do que nunca, ainda mais você em Portugal, eu acho que é um dos maiores antioxidantes, um dos primeiros antioxidantes conhecidos. Então, também se permitir, não é? Se permitir esse copo então, acho que esse meu ritual eu não deixo de fazer. Não deixa. Então, porque são pequenas coisas que fazem parte da jovialidade, é tudo junto. E se permitir, e ser agradável, e ser divertida, eu acho que ainda é um das grandes seduções da mulher, gente, lógico. Que a gente não quer ter a ruga, a gente não quer ter a linha, a gente não quer mostrar os sinais do tempo, mas ser agradável, divertida, empática, acho que é a nossa grande arma. Essa é a grande